Graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, se inscreve neste canal. Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 8. Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja. Introdução. Primeiro, 2 fatores contribuem para que muitos crentes evitem o livro de Apocalipse. Primeiro fator, a ideia de que ele é um livro selado que trata de coisas encobertas. Na verdade, o livro de Apocalipse é o oposto disso. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. A ordem de Deus é, abre aspas, não seles as palavras da profecia deste livro porque o tempo está próximo, fecha aspas. Lá em 22:10. As coisas que em breve devem acontecer mostra que há uma tensão entre o futuro imediato e o mais distante. O mais distante é visto como o que é transparecendo do imediato. O Cordeiro é o executor do que deve acontecer. Há 2 atitudes em relação à segunda vinda. Primeira, quem se acomoda diz, abre aspas, onde está a promessa de sua vinda? Fecha aspas. E a segunda, abre aspas, estais de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Também a ideia de que ele é um livro que fala de catástrofe, tragédias e caos. Esse é o significado da palavra hoje. Tornou-se sinônimo de tragédia, mas Apocalipse não fala de caos, mas do plano vitorioso e triunfante de Cristo e a sua igreja. O título do livro de Apocalipse. O Apocalipse, irmãos e irmãs, é um livro aberto e não fechado. A palavra Apocalipse significa descoberta sem véu. Revelação não é uma especulação humana, é a palavra de Deus e o testemunho fiel, que aparece no verso 2. Ele revela o plano vitorioso, triunfante de Cristo e da sua igreja, sua vitória absoluta contra todos os seus inimigos, a meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos, a morte. O Apocalipse mostra que o último capítulo da história não será de tragédia, mas de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse é um livro aberto em que Deus revela seus planos e propósitos para a sua igreja. Apocalipse não é a revelação apenas das últimas coisas, mas sobretudo do Cristo vencedor e glorioso. Grifa isso aí. O Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Jesus Cristo. Aparece já em versículo 1. E não apenas de eventos futuros. Você não pode divorciar a profecia da pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse não é a revelação de João, mas a revelação de Jesus Cristo a João. Cristo veio ao mundo para revelar o Pai. João 17, verso 6. No Apocalipse, é o Pai quem revela Jesus. Apocalipse, verso 1. E como o revela? Como servo, lavando os pés dos discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele que tem os homens escondem o seu rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Ou como aquele que tem em suas mãos atadas aos pés pegados na cruz? Absolutamente não. Apocalipse do noivo da igreja pelo Pai é de um Cristo glorioso. Seus cabelos não estão cheios de sangue, mas são alvos como a neve. Seus olhos não estão inchados, mas são como a luz de fogo. Seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes ao bronze polido. Sua voz não está rouca, porque a língua está colada ao céu da boca por atordoante sede. Não, mas é a voz como de muitas águas. Suas mãos não estão cheias de pregos, mas ele segura a igreja e a história em suas onipotentes mãos. Seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. Eita! O livro de Apocalipse tem como objetivo não de dar uma tabela do tempo, mas nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador. A igreja precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. Durante a sua primeira vinda, a glória de Cristo estava encoberta. Ele viveu se esvaziando da sua glória, mas a segunda vinda de Cristo, sua glória será
auto-evidente. Marcos 14, versos 61 até os 62 e o Apocalipse capítulo 1, verso 7. Isso mesmo, estão gostando? O autor do livro de Apocalipse, que aparece lá no capítulo 1, né? Aliás, os versos 1 ao 2 e também no versos 4. Deus tem seus planos distintos aos seus servos. O Espírito Santo usou a João para escrever o quarto evangelho, as cartas e o Apocalipse. O objetivo do evangelho é alertar as pessoas a crerem em Cristo, capítulo 20, 31. O objetivo das cartas é encorajar os crentes a terem certeza na vida eterna, capítulo 5, verso 13. O objetivo do Apocalipse era alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo, 22, 20. Deus transforma tragédias em triunfos. Sim, Domiciano, o segundo Nero, que arrogou para ser o título de Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Patmos, a colônia penal da costa da Ásia Menor. Mas, ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Patmos, achou-se também em espírito, e Deus abriu-lhe os céus e revelou-lhe as coisas em que breve vão acontecer. Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada, pisoteada, perseguida e torturada, João recebe a revelação de um noivo da igreja. O Senhor absoluto dos céus e da terra está no total controle da igreja e da história. 1, versos 1 e 3, capítulo 5, verso 5. Deus esclarece uns e confunde outros. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbológico. Por quê? É como as parábolas esclarece uns e confunde outros. Sim, para a igreja era uma mensagem clara, mas para os ímpios uma tarefa indecifrável. Os símbolos não enfraquecem com o tempo. Em vez de falar do diabo como um ser maligno, falou de um dragão. Em vez de falar de um ditador, falou de uma besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, falou de uma meretriz. Babilônia a Grande. Os leitores do livro do Apocalipse, primeiro, as 7 igrejas da Ásia Menor. Como eu já disse, o número 7 é um número importante no Apocalipse. Aparece 54 vezes. O livro fala de 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 cabeças, 7 chifres, 7 montanhas. O número 7 significa completo, total. Havia mais que 7 igrejas na Ásia Menor, mas quando Jesus envia a carta às 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos. Isso mesmo, não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas receberam 7 períodos sucessivos da história da igreja, ou que elas representam esses 7 períodos. João escolheu essas 7 igrejas para que elas servissem de representante de toda a igreja global. O Apocalipse é e era para toda a igreja. Era e é, melhor dizendo, para toda a igreja. Segundo, o Apocalipse é destinado a todos os cristãos em todos os tempos. Isso mesmo. Não podemos limitá-lo à visão preterista, nem à visão futurista. Ele é um livro encorajador para todos os cristãos em todos os tempos. Este livro devia ser lido em voz alta, em culto público. Há uma bem-aventurança para os que leem, ouvem, praticam a mensagem deste livro, sabia? Para todas as igrejas, o Senhor, que anda no meio dos candeeiros, tem uma palavra de exortação e também de encorajamento. Ele os desafia a serem vencedores. A mensagem central de Jesus para a igreja é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade acerca do futuro. Quando Daniel e João receberam a palavra da profecia do plano de Deus do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Daniel 10, 7 ao 10, Apocalipse 1, verso 17. Eles ficaram, Daniel e João, esmagados pela grandeza da manifestação do Senhor. É assim que nós devemos nos aproximar do livro de Apocalipse, como adoradores e não como acadêmicos. O remetente do livro de Apocalipse, isso, uma saudação de encorajamento e não de medo. Já no versículo 4, graça e paz, não é uma palavra de medo, mas de doçura, de encorajamento,
de uma igreja que passa pelo vale do martírio. A graça e a paz são enviadas à igreja pela Trindade. Versículos 4 e 5. O Deus Pai, o Espírito Santo e o Filho estão no completo controle da história e nenhum tempo de sombras e prova, num tempo de sombras e provas, melhor dizendo, eles enviam à igreja sua graça e a sua paz. Terceiro, como a igreja deve ser ou deve ver o seu noivo, já aparece lá no versículo 5. Primeiro, como a fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério, nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, mesmo na hora do sofrimento e da morte. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, profeta. B, primogênito dos mortos. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito porque é o primeiro da fila e nós vamos logo atrás. Jesus matou a morte. Ele venceu nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa saber que o seu Deus vence o poder da morte. A noiva do Cordeiro não tem mais medo da morte à sua frente, mas atrás de si. Logo, ele é sacerdote. C, o soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes. Isso mesmo, diante de quem tem todos os poderosos e estes vão se dobrar. Jesus está acima de Roma, dos imperadores, dos líderes, dos governadores. Ele está acima dos impérios, das nações soberbas, dos reis da terra, dos presidentes que ostentam o seu poder. Logo, rei. Viu as três coisas? Sacerdote, profeta e rei. 4. Como a igreja deve se posicionar diante do seu noivo? No versículo 5 e 6. Quando João vê a glória do noivo, ele prorrompe uma doxologia suprema diante da suprema glória de Cristo. Ele se encanta com o Cristo que lhe é revelado. Seu coração se derrete de adoração. Isso, porque a igreja deve adorar o seu noivo? Porque ele nos ama. O verbo está no presente, o amor de Cristo é algo que permanece. Ele nos amou, ainda nos ama e nos amará até o fim. Porque ele nos libertou dos nossos pecados. Fala de um ato de redenção concluído, capítulo 5, verso 9. A versão King James diz que ele nos lavou. Ele quebrou as amarras do pecado e nos limpa. O que é maravilhoso é que ele nos amou quando estávamos sujo e perdido. E depois nos libertou. Porque nos constitui, reinos e sacerdotes. A igreja não foi amada e libertada para nada. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes. Para Deus, ele nos ama, nos levanta da lama e depois nos coloca a coroa e a mitra. Já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas havemos de ser corregentes com ele, pois reinaremos com ele. Somos um reino, não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. A mitra do sumo sacerdote tinha uma placa de ouro, santidade ao Senhor. Temos o livre acesso a ele, pois somos uma raça de sacerdotes reais. O tema de Apocalipse, nos versos 7 a 8. Primeiro, há uma descrição de características da sua vinda. O grande tema do livro do Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo e da sua vinda. Esta verdade é apresentada nas 7 sessões paralelas. Cristo vem para estabelecer o juízo e triunfar sobre os seus inimigos. Na primeira vinda, a glória de Cristo não era auto-evidente, mas a segunda será. Marcos 14, verso 61. A igreja triunfa com ele enquanto seus adversários lamentarão. 6, 15 a 16 e Zacarias 12, capítulo 10. Os ímpios não se converterão. Capítulo 9, 20, 16, versos 9 e 11. Como Jesus virá? Aqueles que o amam se alegrarão na sua segunda vinda, mas aqueles que o rejeitaram se lamentarão. E como será essa vinda? Uma vinda pessoal, uma vinda pública, uma vinda visível, uma vinda poderosa e uma vinda para o juízo. Há uma descrição das características daquele que vem.
Quais são elas? É a segunda parte. Essas características da sua eternidade e onipotência são dadas para mostrar que Jesus é poderoso para executar o seu plano na história. Conclusão, temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja? Temos honrado nosso noivo? Estamos nos preparando para encontrar com ele como as virgens prudentes? Nossas lâmpadas estão cheias de azeite? Te aguardo no próximo vídeo. Vocês ouviram um barulho forte ao fundo? Me perdoe, tem uma obra bem perto aqui do meu prédio e eu não quis interromper o vídeo. Estava glorioso demais. Deus abençoe sua vida. Vamos para o próximo? Beijo.